Meu nome é Romildo Bolzan Júnior, sou advogado e nasci em Osório e estou com 59 anos. Em primeiro lugar, eu sou nascido aqui, então na minha vida de guri sempre tive a lembrança do meu pai e do Sérgio Madalena, pai do Serginho, conversando em Osório, no banco da praça, principalmente na churrascaria do Alemão, tomando seus aperitivos juntos, e tinham lá uma relação muito próxima, embora gremista, um gremista e o outro colorado. Nunca me esqueço que ambos foram uma vez no Grenal no Beira-Rio, eu fui junto, o Serginho também, e o Grêmio empatou e o jogo foi 1-1, o Grêmio saiu perdendo, o Internacional tinha um grande time, mas eu nunca me esqueço que foi nós não tínhamos mais lugar no estádio, sentamos na social do Beira-Rio, e meu pai, conselheiro do Grêmio, desde aquela época já estava muito comedido, quando deu o gol do Grêmio, o pai, gol! E eu me contive e eu disse, pai, te acalma, tá aí o Sérgio Madalena firme, né? Mas a história que eu me lembro é uma história assim de que Osório era uma cidade com poucos profissionais, poucos advogados, poucos médicos, poucos corretores de imóveis, poucas farmácias, poucos negócios comerciais. Era uma cidade que se resolvia por muito pouco. Todo mundo se ajudava, todo mundo se abastecia, todo mundo se fazia, na verdade, as suas relações. E meu pai era prefeito, depois advogado, e eu escutava do meu pai, e isso é uma coisa que eu nunca esqueci, que em Osório o corretor se chamava Sérgio Madalena. Então minha história vem exatamente desse tempo, quer dizer, eu desde criança aprendi a conhecer os valores locais, privilegiar as coisas locais, privilegiar o amor pela cidade, privilegiar as pessoas da cidade, privilegiar os negócios que se realizam na cidade. E a Imobiliária Madalena Petrol hoje tem praticamente toda esta história, esse conteúdo que não se perde. Se aperfeiçoa no tempo, melhora as suas relações, melhora a sua prestação de serviço, amplia os seus negócios. Porém, a essência cultural é a essência dos vínculos locais. E os vínculos locais fazem muita diferença. E é por isso que eles são hoje o que são. Quer dizer, trazem uma enorme confiança do negócio e um vínculo cultural muito profundo com a cidade que lhes permite dizer que são, na verdade, os corretores da cidade também. Esse é um dado muito interessante, porque o que geralmente dimensiona uma empresa é o conteúdo da confiança, da eficiência, da capacidade de gerir os seus negócios, os seus clientes. Eu acho que isso tudo faz parte de uma situação no tempo. Quando tu te aperfeiçoa, melhora a tua prestação de serviço, cada vez mais gera negócios com absoluta confiança, segurança e transparência, e presta um bom serviço e presta contas daquilo que faz, dá satisfação aos clientes. Isso são elementos fundamentais para estabelecer uma relação de confiança. Mas não é apenas isso que acontece, né? O que muito gera a capacidade de fazer negócio não é a qualidade do serviço também, mas são as relações que se estabelecem. E essas relações que se estabelecem, claro que elas são cobradas. São cobradas na medida em que tu, prestando um bom serviço, a relação também se estabelece não apenas de amizade, mas também de relação de confiança. E isso acaba... Mas se tu tiveres que... Essas relações estabelecem que a primeira coisa que tu faz é procurar alguém de Osório para fazer isso. Então, quando tu alia competência, quando tu alia a relação, quando tu alia a qualidade de serviço, quando tu alia uma boa capacidade uma grande capacidade de prestação de serviço, ela conjuga para um bom negócio. Tudo isso canaliza para um bom negócio. E essa manutenção desse perfil é que dá com certeza a longevidade da empresa aqui no município de Osório. A empresa na comunidade é uma empresa de Osório que está na cidade e ela o perfil das pessoas que comandam a empresa é um perfil comunitário, é um perfil associativo, é um perfil de prestação de serviço, é um perfil contributivo, né? As cidades, os bons cidadãos da cidade não se contentam apenas em fazer o seu negócio. Os bons cidadãos da cidade não se contentam apenas em cuidar do seu meio, cuidar do seu negócio. Os bons cidadãos da cidade sabem que, se a cidade tiver, vamos dizer assim, uma contribuição social importante, todos crescem e o negócio deles, por consequência, também vai crescer.
E culturalmente, e do ponto de vista pessoal e da identidade que as pessoas têm por Osório, todo mundo tem a vontade de dar um pouco além da sua aldeia, do seu negócio, da sua rotina, da sua vida. Quando uma pessoa vai exatamente cuidar do hospital, vai cuidar da associação comercial, vai cuidar das suas questões corporativas, vai cuidar dos seus amigos, que é muito importante também, se relaciona com seus amigos e faz disso, cultiva uma turma de amizade, cultiva uma turma que tem todos os vínculos com Osório, e eu participo da turma, então eu sei que aquelas pessoas que estão ali basicamente são pessoas que uma vida inteira estiveram aqui, quase todos saíram daqui e quase todos voltaram para cá. E isso gera um compromisso maior com a cidade, então todo mundo que está no seu mundinho, às vezes tem que extrapolar o seu mundinho para fazer uma coisa mais coletiva, uma coisa mais social. E o Petró e o Serginho, nessa consciência comunitária, eles exercem isso com muita capacidade de fazer. E fazendo isso, muitas vezes tem um ambiente da persistência. Eu vou pelos meus princípios, por isso, por aquilo, e tem que persistir. Se às vezes não dá aqui, depois desiste, depois volta, depois desiste, depois volta. Mas pessoas com aquele perfil que eles têm jamais podem desistir definitivamente das coisas. As coisas têm que ser rigorosamente assim, eu tenho meu perfil comunitário, eu tenho que auxiliar, tenho que participar. Muitas vezes tu vai participar comunitariamente daqui, ali e tal. Se tu não tiver mais esse meio para te participar, tu vai além. E às vezes além significa às vezes até mesmo um partido político, que aí tu extrapola as tuas relações meramente de intenção pessoal de colaboração, porque daí tu te coloca no meio geral, naquilo que vai conduzir a cidade, naquilo que vai decidir a cidade, como tu vai pensar uma cidade. E essas coisas são importantes. E eu vejo neles exatamente esse perfil, porque eles são cidadãos de Osório, são cidadãos com vínculos na cidade, e que querem o bem da cidade, e que sabem se a cidade estiver bem, automaticamente os negócios também vão bem. Quando aconteceu a sociedade, eu fiquei surpreso. Eu te confesso que fiquei surpreso. Porque o Petró sempre foi voltado para o meio da corretagem, um corretor de imóveis muito conceituado, muito atencioso e muito diligente. E o Serginho também. Mas o Petró teve, além das suas iniciativas pessoais, uma vida inteira com o Mário, com a imobiliária Mário. E é ali que eu conheci o Petró. Eu me recordo do Petró na imobiliária Mário de muito tempo. E achei a junção dos dois um fato importante do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do empreendimento, do ponto de vista do somatório dos esforços para constituir um negócio mais qualificado. Achei uma coisa extremamente relevante. E importante é que persistiram todos. O Serginho se manteve, agregou o Petró, e a imobiliária Mário também se mantém em alto nível. Então, na verdade, são pessoas de Osório que fazem negócios no mesmo ramo, mas são concorrentes em tese, mas são pessoas que estimulam o crescimento de Osório. Esse perfil dos dois, eu acho que é um perfil complementar, né? E eu vejo neles assim, nos negócios, às vezes se faz ali, faz aqui e tal, mas eu vejo que há uma sintonia absoluta de propósitos e quando um tem necessidade de consulta vai, quando um tem um negócio vai, eles conversam muito para isso e acho que as decisões que eles tomam são juntas, até mesmo na avaliação dos preços que eles fazem, eu acho que é junto. E eu acho que esse perfil que tu colocaste de complementação de personalidade acaba ajudando eles a realizar um negócio cada vez melhor. Eu acho que a capacidade de se manter no negócio é manter a característica da boa prestação de serviço e da capacidade de exercer uma relação de confiança com seus clientes. Isso perpassa no tempo, Muitas vezes pode não ser o Serginho que vai tocar, pode às vezes não ser o Petró que vai tocar, mas alguém tocará a marca, alguém tocará o nome lá na frente, daqui a 50 anos, quando ninguém mais estiver por aqui, alguém tocará o nome. E daqui a 50 anos, quando formar 100 anos de existência da empresa, o que será cultuado? Serão os valores que a empresa externou no tempo, por todo esse tempo de existência. E aí pode estar o fulano tal, quer dizer, pode não estar nenhum da família, mas a marca certamente estará dominante no mercado, importante no mercado, porque constituiu um patrimônio de valores de comportamento, de valores negociais. E isso tem muito peso nos dias de hoje. Bom, não é mais, é que nem o restaurante que é atendido pelo dono. O dono às vezes deixa de atender o restaurante porque ampliou seus negócios, mas se a qualidade, a prestação de serviço e a cultura do negócio permanece a mesma, as pessoas continuam indo lá e isso vai pelo tempo. É a mesma coisa com eles. Eles têm raízes e valores culturais e morais e éticos que vão perpassar no tempo e isso, independente deles estarem aí, será uma empresa que vai tocar. O meu pai e ele eram muito amigos, né?
eu me tornei amigo do Serginho e gosto muito acho o Serginho um sujeito espirituosíssimo, acho um cara assim de boas tiradas, boa perspicácia, boa picardia. Ele entra bem no lance assim de convivência, é um sujeito muito alegre, muito fraterno. Mas o que eu vou te dizer assim, o que eu me lembro uma certa vez, o pai sempre que chegava, o pai já era deputado, chegava em Osório, ia para o Alemão. E ali estava uma divisa quando os dois ficavam sentados na mesa. Bom, o pai e o Sérgio eram amicíssimos, mas não eram do mesmo partido. E daí? Mas para a percepção de algumas pessoas, aquilo era um fato bastante que incomodava algumas pessoas. Porque elas não têm a dimensão das amizades, dos vínculos, das situações familiares, das situações que se criam, né? E eu nunca me esqueço, uma vez o pai sentado, aí já com uma roda política, alguns cobraram que o pai sentava com o Sérgio Madalena por ser adversário político. E o pai olhou para eles, o que tu tem que ver com a minha vida? Minha vida é minha vida, são meus amigos, daí. Cobrando aquela coisa de sentar com um adversário político que não tem absolutamente nada a ver. Aquilo para mim foi uma lição de vida, e é exatamente isso, quer dizer, as nossas relações não se prendem exclusivamente pelos nossos conceitos políticos, as relações se prendem muito mais pelas empatias de amizade. E aquilo para mim foi pontual, né? E o Sérgio, aquele tipão dele, às vezes distante, às vezes não distante, mas depois tu conhecendo ele mais de perto ia verificar exatamente isso, quer dizer, era uma pessoa tipo o Serginho, espirituosa, afável, delicada, mas um homem que tinha uma postura. E essa postura tinha tudo a ver, às vezes, com o município de Osório, ele sentado no banco da praça, era um frequentador do banco da praça. Eu me lembro da imobiliária aqui no edifício Vunei, uma salinha pequenininha. E ali era praticamente uma mesa, 2, 3 cadeiras na frente, sentado o dia inteiro ali esperando o cliente chegar, mas era a imobiliária de Osório, né? Então, o que eu me lembro muito são esses fatos assim que me rememoram a minha infância, mas rememoram também porque a gente chega até hoje com tantos vínculos na cidade de Osório. E faço essa homenagem e faço esse reconhecimento porque faço isso, porque conheci a história e principalmente porque esses valores que são transcendentes numa empresa, que são transcendentes no âmbito familiar, são valores extremamente relevantes e importantes, né? Sérgio Madalena, Serginho, Petró, que agregou depois, Dona Cacilda, que foi nossa professora de longas datas, professora particular do meu filho, né? A irmã dele, a Rosana, né? Os seus sobrinhos, e tudo isso para mim faz um sentido porque convivi desde criança com todos e todos nós sobrevivemos no tempo em Osório, quer dizer, Osório era uma cidade de pouca gente, era uma cidade que conseguiu transmitir para as gerações, no caso o pai e a mãe dele transmitiram para ele um negócio, uma geração, e ele sobreviveu e melhorou e qualificou mais isso, ele e o Petró. O meu caso é muito parecido também, quer dizer, a gente acaba sobrevivendo num sistema muito próximo disso, quer dizer, os nossos exemplos são os mesmos, as nossas raízes são tão profundas que ficamos aqui, estamos aqui e possivelmente ficaremos aqui até o final dos nossos tempos, porque nós temos verdadeiros vínculos. E que bom que isso possa sair para uma terceira geração, para uma quarta geração. E essas coisas estão presentes nas nossas vidas. E é por isso que eles também vão sobreviver, e vão sobreviver não só no negócio, mas também do ponto de vista da lembrança de todos, como a imobiliária de Osório. Para mim isso é uma coisa que eu nunca esqueci e acho que isso vai ficar na memória para sempre.